Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nossa aula de hoje, que é para estudar então esse livro, né, tão temido por alguns, para outros é tão confuso, né? Mas na verdade é mais um livro da Bíblia, que necessita, como os demais, ter a sua abordagem adequada, respeitando a linguagem, respeitando o estilo literário, né? Quem escreveu, né? Quando escreveu, para quem escreveu, enfim. Agora o livro de Apocalipse, eu reconheço, também é fato, ele não é semelhante às outras literaturas, né, que a gente tem dos outros livros. Ele contém muito símbolo, muita representação, tá? Contém muita metáfora, então isso complica no entendimento, né? Mas, por outro lado, não é uma coisa absurda, não é um livro de mistérios, tá certo, amados? A gente já vai aprender aqui, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, então é um livro que traz revelações, é um livro que traz explicações, é um livro que traz clareza do futuro. Então, ao contrário do que alguns pensam, o livro de Apocalipse não é esse livro de mistério, de códigos, de enigmas, embora tenha lá uma passagem ou outra que a gente fica ali meio que sem conseguir, né, determinar exatamente o seu... não é que não tenha explicação, é que às vezes dá margem para uma ou para duas explicações, esse é o ponto, mas não é que não há, tá certo? Mas bora lá começar daquele jeito que a gente começa, estruturando, né, aquelas perguntas que a gente faz, ou aquelas informações básicas de cada livro, né, nessa proposta que a gente colocou aqui para estudar. Livro de Apocalipse é o que nós estamos estudando hoje, o último livro da Bíblia, né? O autor é o apóstolo João, tá? Quem escreve então é o apóstolo João. O apóstolo João é o único dos discípulos, o único dos apóstolos de Cristo que não morre martirizado, né? Então ele morre, a gente chama de morte natural, né? Ou seja, não foi torturado e morto, não foi assassinado. Ele morreu mesmo de velhice, como a gente fala, né? Mas ele escreve também outros livros, né? Como o próprio Evangelho, segundo João, as 3 epístolas, tá? 1ª, 2ª e 3ª João, e esse livro aqui, ou seja, esse é o 5º livro que o apóstolo João escreve, né? A data que ele escreve esse livro é no finalzinho do século, entre os anos 90 e os anos 96, tá? Esse é o período, né? Não se tem exatamente o ano cravado lá, mas entre o ano 90 e 96 os estudiosos dizem que é nesse período aí que ele escreve esse livro. João, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi, inclusive, sentenciado a uma execução, né? Só que não deu certo. A tradição diz que colocaram ele num tacho de óleo fervendo, olha só. E a gente lembra lá dos 3 amigos de Daniel, né? O Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, né? Até carinhosamente foi quem eu apelidei aí, um pessoal que estudou comigo, né? Que eram os irmãos lá, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, né? O Abidnego que não está aqui, que é o Rony, né? Mas o Sadraque e o Mesaque está aqui, continuaram comigo. Mas a questão, isso aqui é piada interna, né? Só quem é íntimo que sabe aqui que a gente está falando, né? Então, o que acontece? Aqueles brincadeiras à parte. Ele foi jogado nesse tacho de óleo fervendo. Só que Deus, né, de uma forma extraordinária, não permitiu que nada acontecesse com ele. Então, pegaram João e disseram, não morreu o homem, e agora? Vamos jogar ele na prisão. E aí enviaram ele para uma prisão numa ilha, tá? Que era a ilha chamada de Patmos. Nessa ilha que ele tem então essa revelação do livro de Apocalipse, tá? De fato, esse livro ele é diferente
como os apóstolos escreveram, né? Porque o próprio João, né, as epístolas e o evangelho, ele foi inspirado por Deus no sentido que Deus foi conduzindo de alguma maneira os pensamentos, respeitando as características do apóstolo João, e ele foi escrevendo, narrando. Ele foi testemunha ocular, ele acompanhou o ministério de Jesus do começo ao fim, né? Então essa é a inspiração bíblica. Esse livro não, de fato Deus mostra para ele. É algo muito mais, no sentido humano, muito mais extraordinário, né? Porque não é que Deus conduz ele na escrita, nesse sentido de inspiração. Deus mostra, fala com ele pessoalmente no sentido audível, né? Assim dizer, pessoalmente audível. Então traz para ele essa revelação. Por isso que o livro, o nome é Revelação, né? Os Testemunhas de Jeová, quando a gente pega a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, não vai estar o nome lá do livro Apocalipse, está Revelação. E eles não estão errados no nome, porque é isso. A palavra Apocalipsis, né, no grego, ela é literalmente traduzida por revelação, e isso começa no capítulo 1 e no verso 1, amados. Ó, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Não sei se estão, mas bora lá, vamos ver se a gente consegue acompanhar aí. Na Bíblia mesmo, tá? O livro de Apocalipse, o capítulo 1 e o verso 1, ó. Revelação de Jesus Cristo. É isso que está escrito. É Revelação de Jesus Cristo. Então, é o nome do livro, Revelação. Né? É que a igreja, a igreja que eu digo lá, os líderes da igreja no começo lá, né, da organização da Bíblia, decidiram deixar o termo original no grego, né? Apocalipse. Enfim, mas vamos lá. Qual é o tema desse livro? Então, quem é o autor, João? Qual a data que escreveu e qual o local, né, onde ele escreveu, na ilha chamada Patmos, tá bom? E o tema é a consumação dos conflitos ou do conflito dos séculos. A consumação do conflito dos séculos, né? Apocalipse é a revelação dos últimos acontecimentos da história humana, tá? É isso que trata o livro, né? Então, como eu disse aqui, o livro é uma revelação de Jesus Cristo que ele recebeu, do Pai, e entregou ao anjo, que entregou a João, que por sua vez entregou à igreja. Isso está escrito no verso 1. Vamos reler agora ele inteiro, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer, ou devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, assim, o pai entrega ao filho, o filho entrega ao anjo, o anjo dá para o João entrega à igreja, que somos nós, e recebemos aqui esse livro, esse conteúdo, né? A gente vai dar uma pincelada, como eu falei, né? Os livros, a abordagem panorâmica, o curso sim, né? Aí lá no curso são 10 a 12 aulas. Então, para a gente estudar o livro, não é o livro, né? É a escatologia. Então, a gente começa lá por Daniel, né? 2 aulas gastamos, né, Vanessa? Só com o Antigo Testamento, lá o livro de Daniel e tal. Então, a escatologia não começa aqui em Apocalipse, não começa no Novo Testamento, começa lá no Antigo Testamento, né? E aí a gente vai, mas é esse estudo mais completo, mais exaustivo, demorado, que são aí esse curso que acredito que vocês vão fazer. Acabou a aula aqui, eu acho que vocês vão mandar mensagem. Me escreve lá, André, aí a gente já escreve para vocês lá. Mas vamos lá. Queridos, Bíblia aberta, vamos pegar alguns versículos, tá? Para a gente estar extraindo aqui algumas verdades. Eu vou tentar pontuar, né? É um bocado de coisa, vamos ver se eu consigo aqui, capítulo a capítulo, dar uma pinceladinha aqui, tá bom? Felizes são aqueles que leem, o verso 3, ó. Felizes são aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desse livro. Então, olha que coisa interessante. A leitura desse livro é uma bem-aventurança, né? A palavra, eu falei feliz, mas geralmente aí nas versões que a gente tem está bem-aventurado, né? Então, a palavra bem-aventurado é literalmente isso, felizes, tá? Bem-aventurado, ou seja, felizes os que leem, né? Os que ouvem e os que guardam, né, as palavras deste livro. No livro de Apocalipse, existe algumas bem-aventuranças, ou seja, esse termo. Aliás, não são algumas, são 7. E a gente já aprende que o número em Apocalipse, ele é muito, mas muito significativo. Tem sim suas representações, né? Vamos só aguardar um pouquinho aqui.
que a Tatiana Varão, ó, tá entrando aqui também. A costela do Varão ali está... Isso aqui é tudo evangeliquez, né, irmão? Só entende quem é, né, do ramo, né? Costela, Varão, Jesus está no barco. Então é só a gente que entende, né? Quem não manja do reino não sabe que a gente fala em código, né? Mas vamos lá, acho que a Tatiana aqui deve ter entrado só com áudio também. Bom, queridos, ó, a primeira coisa que eu quero destacar é isso aqui. 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Não vou ler, só vou dar para vocês os textos, tá bom? Os versículos, e depois vocês leem aí para a gente ganhar tempo. Então, a primeira bem-aventurança está aqui no capítulo 1, verso 3, que é o que nós lemos. Então, 1 e 3 é a primeira bem-aventurança. Capítulo 14, verso 13, a segunda bem-aventurança. A terceira bem-aventurança está no capítulo 16, verso 15. A quarta bem-aventurança, capítulo 19, verso 9. A quinta, né? A quinta bem-aventurança no capítulo 20, versículo 6. A sexta está no capítulo 22, verso 7. E a sétima e última está no capítulo 22 também, só que o verso 14. Tá? Depois vocês leem lá, vocês vão ver. Felizes são os que, felizes são os que, felizes são os que. Então, cada uma delas mostra que, cada um desses textos, né, dos versículos, mostra que um tipo de felicidade. O primeiro aqui, que nós já lemos, que a felicidade, a alegria do discípulo de Cristo é ler, é ouvir e é guardar a mensagem desse livro. Porque o livro de Apocalipse não é um livro para a gente ter medo, o final do mundo, ai meu Deus, o que vai acontecer, né? Tiro, porrada e bomba, o negócio vai ficar ruim. Para nós que somos salvos, o livro de Apocalipse, na verdade, é consolo, é esperança e alegria, porque mostra o nosso Deus, o nosso Senhor, conduzindo a história para um fim, né, triunfante, para os seus discípulos, para a igreja. Claro, amados, vai ser muito triste, vai ser juízo, vai ser sentença e é preocupante para aqueles que não servem a Deus. Aí sim é um livro que traz juízo, né? Que traz de fato algo muito pesado. Mas para nós que somos salvos, nós que estamos em Cristo, o juízo de Deus, primeiro que não nos atinge, não é para nós, né? O juízo de Deus foi descarregado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Então foi Jesus que sofreu a pena do juízo de Deus, né? Da ofensa que Deus teve. Jesus que paga esse preço para nos reconciliar com Deus e nos dar, na verdade, a alegria da comunhão, né? Então nós temos paz com Deus. Mas para aqueles que não têm paz com Deus, aí o livro de Apocalipse ele vai mostrar que de fato Deus vai responsabilizar, vai cobrar, Deus vai chamar cada ser humano no final da história humana para dar conta daquilo que fez em rebeldia contra Deus, né? Então nesse sentido. Mas para nós, amados, está tudo certo, é o contrário, não tem nada de medo não, né? O verso 4... Então aqui vai falar sobre os símbolos, né? Então esse livro, como eu falei, tem muitos símbolos, figuras, números, né? E um dos números que aparece muito no livro de Apocalipse é o número 7, como a gente já viu aqui, ó, 7 bem-aventuranças. Não é à toa, não é por acaso. Na teologia, a gente tem um ramo que estuda a chamada numerologia bíblica. Parece um negócio meio estranho, né? Porque quando a gente fala de numerologia, a gente sempre fala, mas esse negócio não é misticismo, esse negócio não é esoterismo. Não, existem os numerólogos, os adivinhos, essa questão. Mas a numerologia, ela vai estudar o significado dos números. Na Bíblia, não é só no Apocalipse, na Bíblia ela aparece em muitos livros, né? Por exemplo, o número 6... é a representação do homem. Por quê? No 6º dia, né? Olha aí, apareceu ali a varoa, varão. Apareceu. Né? Se fosse o nome Margarida, eu ia falar, apareceu a Margarida. Bem-vinda, amada. Então, bora lá.
O número 6 é o número que representa o homem, porque Deus criou o homem no sexto dia. O número 3, por exemplo, representa a Trindade, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O número 10 é o número que representa a totalidade, aquilo que é completo, né? O número 10 e o número 7. O número 7 também, ele representa o que é completo. Por quê? Porque o número 7, de fato, é quando Deus cria o mundo, no sexto dia ele cria o homem, no sétimo ele descansa e contempla toda a obra das suas mãos. Ou seja, a ideia é de que tudo está pleno, tudo está perfeito, tudo está completo. Então o número 7 ele tem essa representação em toda a Bíblia e no livro do Apocalipse ele aparece muito. O dragão com 7 cabeças, as 7 igrejas, as 7 taças, os 7 selos, né? Aliás, deixa eu colocar aqui para vocês anotarem se quiser. Esse esboço eu vou passar para vocês, tá? Então não se preocupe que eu vou passar tudo isso aqui para vocês, mesmo porque eu não vou ter como estar falando tudo aqui, eu acho, né? Então, primeiro número 7 que aparece, são 7 bem-aventuranças, tá? 7 bem-aventuranças. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 olhos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né? Então, esse 7, como eu falei, referindo-se a tudo isso, sempre remete à questão, completo, tá? Pleno, né? Sem faltar coisa alguma. Então, tudo bem? Posso prosseguir aqui, amados? Eu vou falando aqui, mas não sei se dá tempo para vocês anotarem os que estão anotando, não? Mas vamos lá. Vou comentar rapidinho, tá? Esse capítulo de número 1, de uma forma muito panorâmica mesmo, tá? O cenário histórico. Quando o João, ele escreve esse livro, né? Ele tem a revelação, ele escreve, como eu falei, havia muita perseguição para a igreja, Jerusalém já tinha sido destruída, a cidade de Jerusalém já não existia mais, o templo já não existia mais, se cumpriu aquela profecia do capítulo 24 de Mateus, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo, que não fosse derrubada. No ano 70 é que isso acontece, a gente está falando do ano 90 para 96, 20 e poucos anos para frente, né? É o que estava acontecendo aqui, a questão do livro. Então Jerusalém estava sendo destruída, Roma já tinha pegado fogo, né? Então o imperador Nero, ele ateu fogo em Roma, ele culpou os cristãos, aí começou a grande perseguição em todo o império de uma maneira muito intensa aos cristãos. Então esse é o contexto histórico, grande perseguição, morte de muitos cristãos, estava sendo criminalizado, né, o fato de a pessoa falar que era cristão, falou que é cristão, então assim, tortura, cadeia e morte. O simples fato da pessoa proferir que o seu Senhor era Jesus, esse era o ponto. Quem é seu Senhor? É Nero? Quem é seu Senhor? É o imperador? Não, meu Senhor é Cristo. Então, vai ser torturado, preso e morto. Olha só, amados. Então, era literalmente, legalmente, era crime você declarar ser discípulo de Jesus. Imagina hoje, você é o quê? Você é espírita? Você é católico? Não, sou cristão. Seu Senhor é quem? Cristo. Então, vai preso, vai torturado, vai morto, perde todos os bens, a família é morta. Imagina, então esse era o contexto que os nossos irmãos estavam enfrentando aqui. Isso, né, estendeu aí por mais 2 séculos, tá? Mas enfim, esse contexto histórico aqui, né? E é interessante, amados, que essas coisas, elas depois no verso 19, vão ser consideradas as coisas que João estava vivendo, ouviu, né? Os capítulos 2 e 3, eles são interessantes pelo fato de trazerem a história de 7 igrejas reais, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse, né? Elas ficavam num raio de 50 quilômetros, mais ou menos, uma distante da outra. Então, elas eram próximas, embora as igrejas não tinham essa relação, né? Então, elas eram independentes. Não é que às vezes não tinha conhecimento de que existia a igreja, por exemplo, a igreja de Éfeso, não é que ela não sabia que existia uma igreja lá na cidade de Tiatira. Não é que a igreja de Tiatira não sabia, não tinha conhecimento que existia uma igreja lá em Filadélfia, né? Ou lá em Laodiceia. Não, eles sabiam, mas necessariamente eles não tinham essa ligação como temos hoje e tal. Mas é interessante que essas
7 igrejas, elas representam de alguma maneira a totalidade dos discípulos de Cristo. Por exemplo, a igreja de Éfeso, a gente vê lá no texto que eram irmãos que eles tinham perdido um primeiro amor, estavam servindo a Deus, eles tinham inclusive zelo doutrinário, eles se preocupavam com o ensinamento, só que eles tinham perdido, sabe, o fervor espiritual, a vida piedosa. Era aqueles irmãos bem tranquilão, né? Talvez não experimentavam aqueles cultos mais fervorosos, talvez não faziam muito caso de dons espirituais, né? Talvez não estava muito preocupado em evangelizar as pessoas, não, estava lá na igrejinha deles, está tudo certo e tal. E aí Jesus diz, ó, vocês lembrem, porque vocês caíram aí de alguma maneira, arrependam-se, né? Vocês deixaram o primeiro amor de vocês. Eu reconheço que vocês têm zelo doutrinário, vocês são prudentes, não aceitam qualquer um pregar aí, ensinar aí e tudo mais. Então, essas igrejas, elas têm qualidades, têm virtudes e têm reprovações de Jesus. As 7. Aliás, 2 não têm reprovação, as únicas 2, que é Esmirna e Filadélfia. Tá? Essas 2 igrejas só têm elogio de Cristo. Parece que eram igrejas tão bem maduras, né? Igreja que não tinham nenhuma reprovação. Ou seja, os membros daquela igreja, eles não foram repreendidos. Mas as outras 5 foram repreendidas e Jesus também reconhecia as virtudes. E a gente, quando estuda cada uma delas, que não vai dar tempo aqui, né? Como eu falei, não tem como, é só essa visão panorâmica. No estudo sim, né? No estudo a gente vai até trazendo outras coisas mais aí. Mas só para a gente entender. Então, capítulo 2 e 3 fala dessas 7 igrejas. E elas trazem características que podem ser facilmente identificadas e hoje, né, comparada a nós. Então, tem gente na igreja, por exemplo, que tem zelo, né, pelo ensino bíblico, mas são pessoas não tão fervorosas na vida cristã, no testemunho, na evangelização, na oração, na adoração, no sentido, né, mais litúrgico e tudo mais. Aí tem a igreja de Esmirna, que é essa igreja que sofre perseguição, mas permanece fiel, não vende os valores, não negocia os valores, né, do evangelho. Então a gente percebe que dentro de uma igreja você pode ter as características dessas 7. Né? Então é interessante isso, só para a gente pontuar. Até o capítulo 3, amados, é aquilo que estava acontecendo lá na época de João. Né? Só que o capítulo 4 já parte para uma outra configuração. Porque a partir do capítulo 4, o livro já vai falar daquilo que não aconteceu ainda, que é o futuro. Tá certo? Então, a partir do capítulo 4 aqui, a gente até lê essa expressão, ó, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz aqui. E depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, depois destas coisas, o capítulo 4, verso 1, quando fala depois dessas coisas, refere-se depois da era da igreja, tá certo? Depois desse tempo da igreja, né? Ou seja, a partir do capítulo 4, João tem a revelação daquilo que iria acontecer ainda e que de fato não aconteceu, amados, tá? Estou falando de hoje. A partir do capítulo 4 aqui são coisas futuras, aquilo que vai ainda acontecer. Então, olha que coisa interessante. E aqui, não sei se vocês observaram, né, na leitura aqui que eu fiz, vocês fizeram aí também, que Deus fala, ó, sobe aqui, eu vou te mostrar as coisas que ainda vão acontecer, ou que devem acontecer. Então João, ele foi arrebatado nos sentidos. Isso está lá no capítulo 1. Ele tem vários arrebatamentos, né? Ou seja, onde ele fica em êxtase, quase que inconsciente no sentido do corpo, mas Deus, ele leva a consciência, o espírito, por assim dizer, né? Não é que é o espírito em si, mas leva a consciência. Deus é poderoso, né? A gente não tem dificuldade de entender isso, porque é Deus fazendo essas coisas. Humanamente isso não tem como.
né? Não é uma coisa que a pessoa decide, que ela tem poder, ou que acontece de outra forma, ou que o diabo tem poder para fazer isso. Não, mas Deus sim, Deus pega a consciência de João e leva até a eternidade. Olha, amados, a experiência que João teve, que a Bíblia chama de arrebatamento de sentidos. Me parece que a semelhança de João, só o apóstolo Paulo teve isso, que ele conta lá no capítulo de número 12 de 2 aos Coríntios, que ele diz, olha, um homem fora do corpo, né, foi arrebatado até o terceiro céu e tal, ele está falando dele mesmo. E ele, embora está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 12, mas ele está se referindo quando ele se converteu, que ele fala, né, ó, há 14 anos um homem foi arrebatado. Então, assim, há 14 anos atrás, quando o apóstolo Paulo foi alcançado por Cristo, né, no caminho de Damasco, a história que vocês já sabem, ele teve essa experiência de arrebatamento de sentidos. E Deus mostrou para ele algumas coisas que ele não escreveu, porque ele mesmo disse, olha, não é permitido ao homem, né, saber as coisas que Deus mostrou para ele. Olha que privilégio que o apóstolo Paulo teve, amado, de ter experiências, de ver coisas, ou de saber de coisas que Deus nem autorizou ele a escrever. Aqui, no caso de João, é o contrário, né? Deus ordena para que ele escreva, para que ele registre tudo que Deus vai mostrar para ele. Então, olha que coisa, que privilégio, né, que o João teve. Então, no capítulo 1, isso já aconteceu, né? Estando eu no dia do Senhor, fui arrebatado em espírito e ouvi uma voz do céu falando comigo e tal e tal. E quando ele virei para ver, né, ele viu Jesus glorificado lá, todo os símbolos também, né? Um rosto como o sol ao meio-dia, cabelo branco como a lã, os olhos como chama de fogo, da boca saiu uma espada aguda de 2 fios, enfim. E não é que Jesus é daquele jeito, né, amados? Mas aquilo, como eu falei, representa. Então a gente vê esse monte de símbolos, de figuras, de representações, né? Não é que é literalmente. Então, quando João fala assim, ó, Deus, ele tinha a aparência assim de um arco-íris por volta da cabeça, em cima da cabeça dele, né? O arco celeste aqui que ele fala. Não é que a gente vai chegar no céu e tá Deus lá com a tiara colorida assim, né? Não vai estar um arco-írisão assim em volta da cabeça de Deus. Não é isso, não é literalmente. Isso tem uma representação, tem um porquê, tá certo? E o capítulo 4, então, e o capítulo 5, tem algo muito interessante no sentido que João vê qual é a realidade no céu. Amados, enquanto nós estamos aqui, ó, estudando a Bíblia, enquanto nós estamos aqui se debruçando diante, refletindo, né, na palavra de Deus, discutindo, inclusive, o que está acontecendo no céu, está acontecendo no céu agora. Isso aqui, porque isso aqui que João relata é na eternidade. Então não é uma questão do passado e nem é uma questão do futuro, porque a eternidade, amados, ele abrange passado, presente e futuro. Então o que João escreve aqui, ó, está acontecendo neste momento. Fala, André, mas como é possível, se foi há 2000 anos atrás, está acontecendo isso? Sim, porque nós estamos na história. Deus não está na história. Deus está na eternidade. E Deus, ele leva o João para essa realidade eterna, onde não existe tempo. Porque diante de Deus, todas as coisas estão nuas, patentes, não há presente, não há passado, não há futuro. Deus está vendo tudo o tempo todo, né? De uma forma plena. O passado, o presente e o futuro. É por isso, inclusive, que Deus fala do futuro e do final de tudo, amados. Deus está vendo isso. Que coisa doida, porque a gente não consegue entender, porque para nós, isso, como é possível? Como é possível eu agora estar há 2000 anos lá para frente ou 2000 anos lá para trás? Para nós é impossível, porque somos seres humanos limitados e vivemos dentro de um tempo e de um espaço. Mas Deus não conhece essa realidade, Deus não é sujeito a essa realidade. Inclusive, foi Deus quem criou o tempo e o espaço, mas para Ele não, porque Ele é eterno. E eternidade não é um tempo sem fim, é a ausência de tempo, não existe tempo, não existe espaço. A gente está falando de uma realidade que é totalmente diferente da nossa, amados, tá bom? Então, só para a gente entender, o capítulo 4, capítulo 5, João vê o céu. Aliás, ele é levado ao céu e ele vê o que está acontecendo lá. E o que está acontecendo lá?
seres celestiais, anjos, adorando ao Pai, adorando ao Filho, né? E ele tem no capítulo 4, então, essa cena de os seres celestiais adorando ininterruptamente, né, o Pai, e eles adoram por um motivo, que está no verso de número 10 e o verso 11 do capítulo 4, tá? E os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sobre o trono, adoraram o que vive para sempre, lançaram suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Olha o motivo: porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então João, ele vê que esses seres celestiais, poderosos, anjos, eles estão adorando a Deus porque Deus é criador. Esse é o motivo de Deus ser adorado lá na eternidade, porque Ele é criador. Ele é o único digno de receber adoração. Ele criou todas as coisas. E tudo existe porque Deus as possibilitou, não é? O capítulo 5 continua a mesma cena, só que o João, né? Ele agora vê, ele recebe uma informação que existe um rolo. Um rolo é um pergaminho, tá certo? É o livro da antiguidade, né? Então, porque quando a gente fala de livro, a gente pensa nisso aqui, né? Livro, isso aqui é livro. Mas quando a Bíblia fala de livro, amados, não é esse livro, é um pergaminho. Eu acho que todos vocês sabem, né, o que eu estou falando, né? Aquele pergaminho assim, comprido, enrolado, né? As pessoas enrolavam e lia, fechava ele e tal. Não era nem assim, né? Era... Oh, meu Deus, é que eu estou em duas câmeras aqui, o negócio enrola aqui, eu tenho que... É contrário, uma é o contrário da outra. Mas, enfim, Lembre de um rolo de macarrão. Eu acho que é o que mais se assemelha ao pergaminho. O rolo de macarrão, estou falando o formato. Não tem um rolo de macarrão, nas duas pontas não tem umas pontinhas mais finas? Né? Que algumas esposas, no começo do casamento, não entendem que aquele negócio não é para agredir o marido. Então, é rolo de macarrão. Né? Então, rolo de macarrão, só que é um pergaminho, né? E esse pergaminho tem selos, tem 7 selos. Só que esses 7 selos representam justamente o anúncio, né? A revelação de tudo que vai acontecer no futuro. E aí é falado assim, quem é digno de abrir esse livro? No capítulo 5. Aí eles falam, ninguém é digno de abrir o livro. Nem os que estão aqui no céu, nem os que estão na terra e nem debaixo da terra. Ou seja, aqueles que já morreram em toda a história humana não são dignos. Os anjos não são dignos. Os que estão vivendo na época de João, os imperadores, os líderes religiosos, enfim, ninguém é digno. Bom, então nesse capítulo 5, a gente vê aqui a preocupação, né, de João, que não havia ninguém digno para estar abrindo aqueles 7 selos, ou aquele pergaminho com 7 selos, que era aí os acontecimentos, né? Ou seja, quem poderia ter o governo, né, da história humana. Aí o texto ele segue dizendo que ali um ser, né, celestial aparece para João e diz assim, não chore, João, eis aqui quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos, né? O leão da tribo de Judá, o que venceu, o que foi morto e tal e tal. E aí João vê um cordeiro como se tivesse sido morto, né? Ou seja, Jesus, olha como é bem figura mesmo, né? Então, Jesus não tem a aparência de um animalzinho, né, amados? Mas como isso é representativo, né? Aparece Jesus com as marcas da crucificação, né? E aí, também, aqui, a semelhança do capítulo 4, no capítulo 5, também há uma adoração celestial. Os anjos, os seres celestiais, eles começam a adorar a Cristo agora. Adoraram ao Pai, agora a Jesus, dizendo, tu és digno, né, de abrir o livro, com o teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação, a ti é dado toda a honra, glória e louvor, e tal e tal. Então no capítulo 4, Deus, o Pai, é adorado por ser Criador, e no capítulo de número 5, Deus é adorado, né, na figura de Jesus, por ser resgatador da criação que se havia perdido. Então olha que coisa interessante até aqui no capítulo 5. O capítulo 6 já começa então a abertura desses selos. Então o que significa os selos, né? Os selos significam o anúncio, a revelação das coisas que iriam acontecer.
Então a gente vê 7 selos, né? Estou resumindo, um resumão aqui. Os 7 selos são os juízos que Deus vai enviar para a terra nesse tempo da grande tribulação. Alguns pensam que a igreja não estará mais aqui porque ela foi arrebatada, foi levada aos céus. E aqui então está acontecendo o juízo de Deus, né? É parcial. Os selos fala de um juízo parcial, ou seja, o que acontece na terra, os fenômenos naturais, terremotos, chuva de granizo, superaquecimento global, falta de alimento, falta de água, muita doença, né? Guerras, morte. Então, assim, há um cenário caótico na Terra nesse tempo, né? E aí começa então depois a chamada os 7 selos são esses anúncios, tá? Só que são parciais, né? Esse é o capítulo 6. O capítulo 7, 8 vem trazendo o complemento dessas coisas, né? Eu estou aqui só pontuando mesmo, né? E até o capítulo 9, na verdade. O capítulo 10 é uma pausa que se faz, e é interessante que no capítulo 10, que eu quero destacar, nesse intervalo, onde João recebe uma mensagem, né? Que não é autorizado a ele falar. Então olha que coisa interessante. Embora eu disse que o livro é de revelação, o livro é dessa explicação, mas há essa partezinha no livro aqui que mostra que João, ele viu, ele ouviu, né? Ele foi revelado para ele alguma coisa e ele ia escrever, o texto diz, né? E quando eu fui escrever, então eu ouvi dizendo, não escreva, João, né? O que você ouviu dessas vozes e tal. Então olha que coisa interessante, tem coisa que vai acontecer e o livro de Apocalipse ele não fala, né? Então a gente aqui tem essa questão, mas é só esse ponto mesmo, porque o restante do livro ele vai falar. Enfim, vai falar sobre a questão de 2 testemunhas que vão aparecer nesse tempo, que vão pregar para toda a humanidade, né? Aí surge o falso profeta, o anticristo, 2 figuras mundiais que vão surgir nesse tempo, né? O falso profeta é um líder religioso, tá certo? Um líder religioso que vai pregar, que vai ensinar, que vai ter autoridade sobre todas as nações na questão religiosa e vai ensinar, na verdade, vai pregar, né? Vai anunciar mentiras a respeito de Deus, porque ele de alguma maneira vai tentar conduzir as pessoas para se revoltarem contra Deus, e me parece no livro que isso funciona, ou seja, nesses últimos tempos a humanidade vai se revoltar, vai declarar, né, vai se revoltar assim, declaradamente contra o Deus, eles vão blasfemar de Deus. A gente está falando da população da terra, amados. Aí, lógico, vai ter alguns gatos pingados lá, né, alguns judeus, alguns talvez que não participaram do arrebatamento, mas eram cristãos, afastados, etc. e tal. Né? Isso são suposições, são pensamentos que existem, né? E é possível sim que isso tudo seja, que tenha fundamento. Enfim, mas tudo isso acontece nesse período. A nação de Israel ela é perseguida de alguma maneira, tá? Então a gente vê aqui os capítulos de número 17 e 18 retratando como vai ter um sistema religioso e político totalmente corrompido. Então a religião mundial será uma corrupção, né? O texto vai dizer morada de demônios, né? Uma idolatria muito grande. Enfim, a humanidade ela vai se entregar mesmo assim às ações, à influência de Satanás, né? Então esses são alguns juízos de Deus, ou seja, Deus entregar os seres humanos às suas próprias paixões. É como se Deus retirasse um pouco a sua graça, porque, amados, é a graça de Deus que refreia o pecado humano. Não é os seres humanos que são bons, não é porque existe uma justiça, não é porque o presidente do país, não é porque o juiz, não é porque aqueles que fazem as leis, não é porque tem gente boa que faz caridade, não é por isso, é porque a graça de Deus está de alguma maneira refreando, porque quando tirar o freio, né, por assim dizer, aí a gente vai ver o que o ser humano é capaz. Então o livro de Apocalipse está mostrando, sem a graça de Deus, sem Deus refreando a maldade humana, olha o que o ser humano é capaz de fazer, né? Então a gente vai ver isso, grande ação demoníaca
muitos demônios atuando de uma maneira muito intensa nesses últimos tempos, né? Nesse período aqui, porque a graça de Deus é tirada, né? A igreja não está mais na terra, então não tem gente, por exemplo, representando Deus, nesse sentido de orando, de refreando o mal, de expulsando demônio, de preservando a sociedade da corrupção, que é o papel da igreja, né? Que ela é sal da terra, ou seja, preserva e dá sabor, né? Amado, o mundo está ruim, mas se não fosse a igreja de Cristo, se não fosse os servos e as servas de Deus, se não fosse as intercessões, as pregações e as interferências que a igreja faz na sociedade, amado, isso aqui ia estar um caos mesmo, que é o que vai acontecer nos últimos tempos, né? Então, esses capítulos 17 e 18 fala isso, um sistema religioso todo corrompido e um sistema político que oprime as pessoas. Fala, André, isso já acontece. Amados, a gente sabe que já acontece, mas esse tempo não vai ter limites, tá certo? As pessoas vão ser quase que produtos e objetos mesmo, né? Então a gente vai ver algo muito, muito terrível. Enfim, isso acontece num período de 7 anos depois do arrebatamento da igreja, tá? Ah, André, mas só 7 anos, irmão. Mas imagina 7 anos esse mundo entregue a Satanás e a maldade humana, né? Então, acho que 1 ano aqui já seria suficiente para destruir tudo. Então você tem o juízo de Deus, né, diretamente, Deus de fato julgando, no sentido de usando os meios naturais, vai ter falta de alimento, como eu falei, a terra vai estar superaquecida, não vai ter água, né? Enfim, vai ser assim um caos em todos os sentidos. A criação estará convulsionando nesse sentido mesmo, tá? E aí haverá também, como eu disse, essa ação intensa de demônios e a maldade humana que já seria suficiente para desgraçar tudo aqui, né? Então é como se Deus entregasse, ó, vocês querem isso, vocês querem viver sem mim? Vocês querem viver sem a minha graça, sem a minha bondade, sem a minha misericórdia? Então vivam. E aí a gente vai ver o resultado, né, dessa vida sem Deus, o que vai ser nesses últimos tempos. O capítulo 19 mostra Jesus vindo para socorrer aí ainda um grupo que não se sujeitou a esse estilo de vida. Um povo, alguns judeus, né? E alguns também que se juntaram aos judeus, porque todo mundo, né, esse líder religioso, esse líder político, eles vão de fato perseguir a nação de Israel e todo aquele que não se sujeitar ao governo deles, que é o governo do anticristo, que não adorarem, né, o anticristo, que não adorarem Satanás. Então, assim, haverá, mundialmente falando, uma proposta de uma religião que adore explicitamente a Satanás, amados. Olha só que coisa absurda, né? Então isso vai ser uma proposta, não, vai ser uma imposição mundial. E por lei, e por força mesmo, mata quem não fizer isso. Então, assim, aqueles que não fizerem, que vão fazer isso, que vai ser um grupo muito pequeno, né? Esses que não vão aderir isso, por entender de fato que é só Deus que merece adoração, só que eles vão pagar com a sua própria vida, né? Vão ser mortos, perseguidos. Então, quando houver esse cerco mundial contra a nação de Israel e contra esse grupo que também não é judeu, mas decidiu não servir a Satanás, Jesus vem, né? E aí sim, derrota o anticristo, o falso profeta, e prende Satanás. Então, olha só, vai de um extremo ao outro. Não havia nenhuma ação, nenhuma interferência positiva de Deus para preservar a humanidade. Tanto é que quase que é exterminada, né, a humanidade. Agora, é retirada da terra toda a ação satânica e toda a injustiça humana. Porque o próprio Cristo, ele governará pessoalmente a terra durante 1000 anos. Haverá um tempo de paz, a terra restaurada, etc. e tal. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto, ele sai para enganar novamente as nações contra o Cristo. Aí Jesus, ele definitivamente executa o juízo sobre Satanás, sobre todos aqueles que não o serviram, né? Enfim, aí é o chamado grande trono branco, que é o juízo de Deus sobre todo ser humano, em todo o tempo, toda a história humana. Então, depois disso segue, né, o juízo de Deus. Deus vai julgar
um por um, amados. E esses serão lançados na condenação eterna, punidos, né, banidos eternamente da presença de Deus e vão lá, então, seguir o caminho que eles escolheram, né? Não é que Deus manda para o inferno, eles escolheram e estão indo. Eles não aceitaram, na verdade, o caminho da reconciliação e o caminho da salvação que foi o próprio Cristo Jesus. Por outro lado, a igreja, os salvos, viverão eternamente com Deus, em uma realidade perfeita, plena, onde não existe doenças, injustiça social, dores, angústias, tristeza, nada, morte, não haverá nada que aflige a vida humana. Será uma vida plena com Deus para todo sempre. E aí acaba, né, capítulo 21 e o capítulo de número 22. Queridos, vocês querem perguntar alguma coisa? Aqui é uma visão panorâmica mesmo, né? Ou seja, Vanessa, aquilo que eu quase não consegui em 12 aulas, né? Não vai ser em 50 minutos que eu vou conseguir, né? Então, é aquela visão panorâmica do livro, amados, que é a proposta do nosso curso, né, de estudo livro por livro. Mas agora, aproveite aí uns 2, 3, 5 minutinhos para vocês fazerem alguma pergunta. Inclusive, eita, a Lisandra aqui sumiu. Eu acho que ela não está nem no áudio mais. Mas enfim, não, está aqui sim, está aqui. Tá aí, Lhe perdi, mas lhe achei. Lisandra, se você quiser fazer alguma pergunta, tá? Os irmãos aqui, fiquem à vontade. Ninguém? Não é possível. Não sei que vai dar para responder assim, né? Diga aí. Mas só para o senhor dar uma pincelada nesse capítulo 19, versículo 16. Eita, vamos lá então. No manto e na coxa dele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que você pode me dizer sobre isso? E alguns comentam, né? Jesus fez tatuagem. Jesus, sabe? Umas mensagens assim que lendo o contexto todo, a gente sabe que são símbolos, né? Sim. Mas qual a representação? A finalidade sobre isso, sabe? No manto e na coxa. Está escrito isso. É para representar alguma coisa? Sim. Jesus já representou tantas coisas assim. Sim, de fato, é para representar, como a gente falou, né? Essas figuras. Não é que Jesus, a gente chegar no céu, Jesus vai estar uma tatuagem assim, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores e tal, né? Uma tribal, né? Lógico que não é, né? Mas é muito absurdo as pessoas pensarem que é literalmente. Mas na visão, a gente precisa entender, são visões, né? Não é que não são realidades, são visões. Então todas essas visões, elas trazem essa carga muito grande de representações. Então, quando Jesus aparece, né, e está escrito na sua coxa, na coxa e acho que no peito, né, Rei dos reis e Senhor dos senhores, é para mostrar que Jesus, de fato, é o soberano, é o que tem o domínio sobre a história humana, é que ele que governa, de fato, a história humana. Ele é o Senhor dos senhores e ele é o Rei dos reis. É simples assim, no sentido do significado da representação. Por que está escrito isso? Porque a Bíblia está mostrando, porque Deus está mostrando aqui para a humanidade, quem é o Rei dos reis e quem é o Senhor dos senhores. Está vendo a história humana? Quem é que governa? Quem é que de fato domina? Né? Quem é que deveria ser reconhecido e respeitado como Rei dos reis e Senhor dos senhores? Porque é o Criador e é o resgatador. Então, por isso que Jesus é digno de ser o Rei e de ser o Senhor, né? Então, ali está mostrando, não é Satanás, não são os homens, não é o poder humano, né? Pelo contrário, tudo isso Jesus ele derrota com o sopro da sua boca. É assim, irmão, uma baratinha que saiu capotando, uma formiguinha que foi levada ao longe. Mas isso é toda a humanidade, é todo o império de Satanás, todos os demônios, né? O próprio Satanás, a fúria dos homens, né? Essas nações poderosas que elas acham que são poderosas porque tem poder militar e etc e tal, tecnologia e tudo mais. Então Jesus, isso não é nada, né? Então esse capítulo 19, a partir do verso 11, mostra isso. Não, Jesus vem e aí sim ele age como tal, Rei e Senhor. E aí não tem ninguém que se assemelhe, que seja páreo para ele. Não tem. Coitado dos poderosos, dos seres humanos, coitado do diabo, de Satanás e todo esse poderio diante
da majestade, do poder, do domínio, da soberania, do governo de Cristo, não são absolutamente nada, né? Então esse aí mais ou menos é o que é a representação desse texto, né? Tranquilo, meu amado? Vamos participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e